esse é o desenho que eu tentei fazer na lousa, também um pouco melhorado, né? Então, a abertura está aqui, o eixo central aqui para o teto igual a 0, e aí eu vou calculando a posição do primeiro mínimo, do segundo mínimo, né? E aí você tem o Y1, e aí geometricamente você vê que o Y1, que é esta ordenada sobre o anteparo, nada mais é do que tangente de θ vezes D. Tá? É onde está a posição no anteparo. A posição angular é dada para cada mínimo como m vezes o lambda dividido pela largura da abertura. Né? E você vê que é simétrica a figura para cima e para baixo, como tem que ser. Né? Um eixo de simetria passando pelo ponto médio da fenda. A intensidade é uma coisa mais legal e mais difícil. Aqui, se você olhar no anteparo, você vai ter a impressão que o máximo central é quase tão iluminado quanto os máximos secundários. Isso é uma tentativa de enganar vocês, na realidade. Os máximos secundários, os máximos laterais, são bem menos intensos. Né? Dá para ver por aqui, né? O pico central é muito mais intenso do que os dois picos laterais primeiros, os dois máximos laterais, ou muito mais intenso ainda do que os dois segundos, né? Dá para ver que é muito mais intenso. Então, essa fotografia aqui, ela está sobreexposta, né? Foi dado um tempo de exposição maior para você enxergar, mas dá uma ideia errada, porque há uma diferença de intensidade bastante grande entre um e o outro. E a intensidade num certo ângulo θ, eu vou mostrar para vocês em seguida, ele é a intensidade no ponto máximo, que é aqui no eixo central, multiplicado por aquela função seno de alfa sobre alfa ao quadrado, onde o alfa é exatamente dependente da largura da fenda, do comprimento de onda e do ângulo θ onde você está calculando a intensidade. Então, nós vamos chegar nessa expressão. Mas vejam, o perfil da intensidade é exatamente como está aqui. Um máximo central, bem de frente à fenda, os máximos laterais bem menos pronunciados, né? E conforme você vai se afastando do eixo central, os máximos são sempre menores. Então, agora, com essa fórmula, eu posso chegar na intensidade para qualquer ângulo θ. Vejam vocês, toda vez que esse ângulo alfa for tal que o seno dê 0, o que você tem? Uma faixa escura, tá? Então, é muito fácil. Quando que o seno é 0? O seno é 0, em π, em 2π, em 3π. Toda vez que aquele ângulo alfa for um múltiplo inteiro de π, você vai ter o quê? Seno de um múltiplo inteiro de π é 0. Né? Então, se o seno for 0, a intensidade naquele ângulo vai ser 0. Então, basta você pôr o alfa como múltiplo de π, facilmente você vê qual é a condição de faixa escura, é onde a intensidade é 0. Por outro lado, você vê também que a intensidade vai passar por máximos, mas aí a coisa é complicada, que é isso que eu vou mostrar para vocês na transparência seguinte. Então, eu vou deduzir essa fórmula para vocês da melhor maneira que eu consigo enxergar. Vamos ver se eu sou bem-sucedida, se eu consigo convencer vocês a comprarem a minha explicação. Muito bem. Então, para fazer a dedução daquela fórmula da intensidade, eu vou novamente usar o conceito de fasores. Né? Eu vou somar, essencialmente eu vou somar vetores, né? Eu vou supor que esses vetores podem estar com uma diferença de fase e vou somar vetores com diferença de fase até obter o vetor final. Então, eu fiz isso na aula de interferência e vou fazer novamente. Qual é a ideia? Eu vou pegar aqui, eu tinha usado na aula passada para a dupla fenda, para somar intensidades que estão saindo de uma fenda com a intensidade
da onda eletromagnética na outra fenda. Na realidade, eu estou somando campos elétricos, campos magnéticos, e eu sei que a intensidade da onda varia com o quadrado do campo elétrico, o quadrado do campo magnético. Então, o que eu estou somando sempre vão ser vetores de campo elétrico, é isso que eu estou somando. Tá? Muito bem, só que eu estou somando vetores que, ao invés de ser todos eles com a mesma fase, eles têm diferenças de fase entre si. E as diferenças de fase correspondem exatamente a 2π sobre lambda da diferença de caminho que tem. Isso eu mostrei bem para vocês na aula passada, acho que vai dar para entender. Então, na aula passada, como eu tinha duas fendas, eu somei a intensidade do campo elétrico com uma certa fase, Kx menos ωt, peguei o x igual a 0. Então, um campo elétrico de uma fenda, E1 seno de ωt, o campo elétrico proveniente da segunda fenda, como E2 seno de ωt, então a mesma frequência, mas uma defasagem φ, e eu vou somar E1 e E2 usando o truque dos fasores. Como é que eu fiz isso? Eu somei, pus o E1 aqui, pus o E2 defasado do φ, você vê que o E1 está aqui, o E2 está aqui, com uma diferença de fase. Eu vou calcular a soma desses dois vetores, só que esses dois vetores estão rodando com uma frequência angular ωt. Então, eu vou ver a soma desses dois vetores. Percebam, os campos elétricos são vetoriais. Na realidade, eu pus aqui E1 e E2, simplificadamente, como sendo a componente num eixo desse vetor campo elétrico total. Então, eu pus o E1 como a componente nessa direção, E2 na mesma direção, de tal maneira que eu posso somar esses dois vetores estando na mesma direção, posso somá-los algebricamente. Esse é o truque que eu fiz. E aí eu fiz, para somar E1 com E2, eu pus o E1 aqui com um ωt, a componente do vetor está aqui. O E2 eu coloquei na ponta, já que eu quero somar, defasado ligeiramente da diferença de fase. E eu quero saber o vetor soma, que é o vetor amarelo, que é o E, a soma desses dois vetores. Como esses dois vetores agora, está um aqui e aqui, ou na realidade eu tinha que fazer assim, eles estão girando, o amarelinho, o vetor amarelo, com o módulo E, também está girando. E a sua componente na direção vertical também vai começar a oscilar. Né? Vocês imaginam esse vetor amarelo e imaginem ele girando aqui, dando uma volta completa. A componente dele na direção vertical, na direção Y, vai passar por um máximo, vai zerar, vai passar por um mínimo, vai zerar e assim por diante. Né? Ela está girando junto. Estão atrelados os dois vetores, um na ponta do outro. Muito bem, isso era o que eu fiz para dupla fenda, né? Que só tinha dois, era fácil. Agora eu estou com um probleminha. Por quê? Porque eu estou fazendo uma única fenda. Né? Eu estou pegando uma única fenda e eu estou somando campos elétricos correspondentes às ondas provenientes de cada ponto da abertura. Então, eu estou somando muitos vetores. Tá? Então, é exatamente essa tentativa que eu estou fazendo aqui. Eu tenho a abertura aqui, estou somando todos esses raios, na realidade, e em direção à tela. Vamos pensar simples. O primeiro caso simples que eu tenho é o caso do ponto central oposto à fenda. Nesse ponto, todas as ondas estão em fase e todos os campos elétricos que estão provenientes de cada um dos pontos da abertura estão todos na mesma fase. Então, é exatamente este caso aqui em que os vetores estão todos, como eles estão na mesma fase, né? Todos eles na mesma fase. Só para eu me entender, eu dividi aqui a minha abertura em N pedaços, né? E eu estou somando os campos
correspondentes ao primeiro pedaço, ao segundo pedaço, ao terceiro, ao quarto e ao quinto. Então, o EI até o EF, ao pedaço superior da fenda e o pedaço inferior. E, ó, o EI está aqui, o último EF está aqui embaixo. No caso do ponto central, eu tenho o comprimento máximo, que é o E0. Tá? Quando estão todos os vetores em fase. Estou olhando exatamente de frente para a fenda. Para um ponto angular θ, esses vetores já não estarão mais em fase. E eu preciso somá-los. Em vez de desenhar um na mesma direção do que o outro, eu desenho o primeiro e o segundo eu desenho ligeiramente fora de fase, com um certo angulinho aqui. O terceiro, ligeiramente fora de fase e assim por diante. Então, eu tenho os vetores sucessivamente se afastando da direção horizontal até chegar ao EF lá em cima. Né? Basicamente, o que eu estou fazendo é o seguinte, vamos ver se eu consigo desenhar isso um pouquinho melhor para fazer vocês entenderem. Então, no caso do ponto frontal, os meus vetores estão todos alinhados. E eu tenho o comprimento, estão todos em fase, né? Todos os que estão saindo de cada ΔY da abertura, os meus vetores E estão todos em fase e eu consigo ter um comprimento que é o maior possível. Tá? Se você supusesse algo assim. Então, E, o primeiro vetorzinho proveniente do primeiro ΔY, do segundo ΔY, do terceiro. Como eles estão todos em fase, eu tenho minha soma maior aqui e ele está aqui. Ó. Esse é o meu máximo do meu vetor. Quando eles estão ligeiramente fora de fase, um e o próximo vão começar a se afastar da linha reta. E a hora que eu somar, o segundo, ele está ligeiramente curvo, ligeiramente curvo, ligeiramente curvo, ligeiramente curvo, ligeiramente curvo, ligeiramente curvo, ligeiramente curvo. E eu tenho um arco. Tá? Eu tenho um arco aqui. Só que o comprimento desse arco é exatamente o mesmo comprimento que é aqui embaixo, só que ele curvou. Ele curvou exatamente porque os pedaços que você está somando não estão todos em fase. Então, eu preciso saber, para uma determinada direção, exatamente o comprimento do vetor, que é do ponto de cima, proveniente de cima da fenda, até o final aqui em cima. Eu tenho que saber este Eθ, esse é o comprimento da soma dos inúmeros vetores que eu somei para um determinado ângulo θ. Então, considerando que esse comprimento aqui, aproximadamente, é o mesmo comprimento que aqui, eu apenas curvei, eu fiz para vocês com o colarzinho, para vocês verem que é o mesmo comprimento, eu apenas o curvei, eu vou usar a geometria desse triângulo para calcular exatamente o módulo do Eθ. Tá? Vou exatamente calcular isso. Esse ângulo φ é a diferença de fase do ponto superior até o ponto inferior, a diferença de fase correspondente à diferença de caminho. E agora eu calculo para esse triângulo retângulo quanto que eu tenho de diferença de caminho. Né? A diferença de fase está lá em cima. O ΔΦ é o correspondente a cada pedacinho aqui que eu estou defasando, eu acho que não dá para ver direito. E usando o meu triângulo retângulo, né, desta ponta até o ponto médio e aqui, eu consigo dizer que a metade, que é o cateto oposto a alfa sobre 2, né, a alfa até a φ sobre 2, corresponde a R, a hipotenusa, seno de φ sobre 2. Né? Eu simplesmente, esse ponto é o ponto médio do Eθ, e calculo o ângulo retângulo. Eu uso esta relação que eu não sei se vocês conhecem.
essa é a definição do ângulo φ em radianos. A definição de um ângulo radianos nada mais é do que o comprimento do arco que ele subtende dividido pelo raio. Então, essa definição, o φ, né, o ângulo aqui em cima, é o comprimento do arco, que nada mais é do que o E0, mostrei para vocês, dividido pelo R. Então, usando esta definição do R e a definição da geometria do triângulo retângulo lá em cima, eu obtenho que o módulo deste vetor Eθ é exatamente o módulo do vetor na direção, o comprimento total na horizontal, que é o E0, dividido por seno de φ sobre 2, eu chamei φ sobre 2 de alfa e obtive a intensidade do E, né? o módulo do E. Como a intensidade da luz que chega é proporcional ao quadrado do campo elétrico, eu quadro essa relação e eu obtenho a intensidade para qualquer ângulo θ em função da intensidade no ponto central, dada simplesmente pela relação seno de alfa sobre alfa ao quadrado que eu tinha mostrado para vocês. Então, a dedução é simples, mas ela é encardida por causa da soma dos vetorzinhos fora de fase, que você tem que pegar para cada pedaço da abertura. Então, ela é um pouco delicada de fazer. Mas, se vocês lembrarem do colarzinho, vocês acho que vão conseguir entender. Então, aqui está o desenho novamente da intensidade para vocês verem. Então, o máximo central, correspondente a todos os vetores em fase, o maior módulo que você consegue do campo elétrico, a maior intensidade. Depois, para um ponto qualquer, as diferenças de fase total, esse φ total é a diferença de fase do ponto superior até o ponto inferior da abertura, né? Depois, isso é interessante de você ver, os pontos de mínimo, os primeiros, são exatamente aqueles de tal maneira que a hora que você vai somando todos os vetorzinhos, ele fecha. Tá? Você deu um círculo e o vetor resultante do E fecha. A soma total nessa direção é 0, que é exatamente quando a diferença de fase corresponde a uma volta toda, a 2π. O segundo máximo lateral, você já deu uma volta, já zerou e continuou. Você vê, esse é o máximo, o segundo máximo, mas você vê que este é bem menor do que o central, bem menor, né? Esse módulo é bem menor do que quando está totalmente fora, totalmente em fase, que é o máximo central. Muito bem. Então, colocando em resumo, nós temos as posições dos mínimos, dadas exatamente pela condição de que, vamos lá, tanto faz, o A seno θ seja um múltiplo inteiro de comprimentos de onda. E agora vocês poderiam me perguntar, bom, Carola, você deduziu a condição dos pontos de mínimo. E agora, como é que eu acho os pontos de máximo? Então, a solução preguiçosa é falar assim, os máximos estão mais ou menos no meio dos mínimos, né? No ponto médio entre cada mínimo. Até que dá, né? Mas, ó, esse ponto aqui está mais ou menos entre este e este. Esse ponto aqui está mais ou menos entre esse e esse. Essa é uma solução apenas aproximada, né? Para ser exata a sua resposta, você precisaria fazer o quê? Você quer o mínimo secundário? Então, você tem que pegar a intensidade que está aqui, derivá-la e igualar a derivada a zero e achar qual que é o ponto de máximo. Essa é a condição. Então, essencialmente, você teria que derivar seno de alfa sobre alfa e achar a condição de máximo. Se você fizer isso, né, derivar seno de alfa sobre alfa ao quadrado, você vai ver que os máximos são dados pelos pontos alfa que resolvem essa equação. Alfa igual a tangente de alfa. Isso, evidentemente, não preciso dizer para vocês, esse alfa tem que estar em radianos, né? Não pode estar em graus, nem em grados, nem nada, é radianos. Então, essa é uma equação que você não resolve algebricamente. É uma equação transcendente, você pode resolvê-la numericamente,
mas você não resolve algebricamente. Por isso que eu falei para vocês, a solução preguiçosa, se você não quiser resolver a equação alfa igual a tangente de alfa, é fazer que o máximo está no meio entre dois mínimos. Essa é sempre a solução aproximadamente correta. Mas a solução correta seria você resolver a equação alfa igual a tangente de alfa, foi uma tentativa de resolver graficamente aqui. O gráfico da tangente em radianos está nas curvas vermelhas, o gráfico de alfa está aqui, essencialmente você acha os zeros, que são os pontos onde o alfa é igual a tangente de alfa, onde a reta azul corta as curvas da tangente que estão em vermelho. Então, esses pontos são os seus zeros. Então, você está fazendo uma aproximação ao dizer que o máximo está exatamente no meio dos dois mínimos. Não está, mas é mínimo. Então, é uma quantidade pequena que ele está deslocado. Então, em boa aproximação, se você quiser saber onde está o máximo, divide o espaço entre os dois mínimos próximos, divide no meio que você vai chegar com uma boa aproximação na posição do máximo. Uma coisa que, só para lembrar o que vocês viram na parte da aula de interferência. Aqui é para mostrar para vocês como, quando a fenda vai abrindo, quando ela vai ficando maior em relação ao comprimento de onda, como o seu pico central de difração está encolhendo, ele está ficando mais magro. Né? Na figura da esquerda, a abertura da fenda é do mesmo tamanho do comprimento de onda que você está iluminando a fenda. Então, você vê que o máximo central é bastante largo. Né? Aqui, a fenda é 5 comprimentos de onda, então o máximo central já está encolhendo. E quanto mais você for aumentando, mais você está encolhendo aqui o seu pico central, a largura do seu máximo central. A largura do máximo central dá até para calcular, vou fazer daqui a pouquinho. Muito bem, agora eu vou fazer realmente a difração, mas com duas fendas. Então, eu vou juntar os dois fenômenos, né, e falar como é que ficaria se eu levasse em conta a difração acontecendo em cada fenda. O que eu fiz foi exatamente chegar nessa sucessão de claros e escuros, máximos e mínimos de interferência, que eram as faixas do padrão de interferência. Né? Qual foi a aproximação que eu fiz? Eu fiz a aproximação de que cada fenda era muito, mas muito menor do que o comprimento de onda que eu estava iluminando os anteparos. Né? Então, eu estava fazendo exatamente essa aproximação, que a largura da fenda em relação ao comprimento de onda era infinitesimal, tendendo a zero. Se eu agora considerar que a fenda tem um tamanho finito, o que eu vou obter é aquela figura das franjas de interferência modulada, quer dizer, modificada pelo fenômeno de difração. Então, o fenômeno de difração me dava uma envoltória, né? um comportamento com o máximo central e os máximos secundários, e eu tenho que pegar esta intensidade da difração e colocá-la junto com o fenômeno de interferência. Então, vocês veem, o resultado que eu vou obter do conjunto dos dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo é como se fosse a multiplicação daquela curva de cima, da interferência da dupla fenda, pela envoltória da difração. Então, está aqui o resultado. Vocês veem que tem um máximo central, mas você vê as franjas de interferência dentro do teu máximo central. E alguns máximos que tinha aqui na faixa de interferência, olhem aqui, ó, quando forem casar com o mínimo de difração, eles vão se anular. Tá? Então, a difração, o mínimo de difração acabou eliminando franjas brilhantes de interferência, porque você já está multiplicando as franjas de interferência pela envoltória. Né? Então, fica um resultado composto assim. Colocado nas franjas, o que você vai ver, com uma única fenda era o máximo central,
os mínimos laterais, o máximo secundário. Novamente a figura está sobreexposta, né? Mas se você colocar agora duas fendas, o que você vai ver é exatamente as franjas de interferência contidas dentro do máximo de difração. Tá? É muito interessante. E você vê que as franjas de interferência aqui foram anuladas pelo mínimo de difração. Então, o máximo central contendo as faixas centrais da interferência das duas fendas e assim por diante. Né? A intensidade disso aqui é muito fácil de calcular, porque basta você pegar a intensidade advinda da difração e multiplicá-la pela intensidade vinda da interferência. Então, você vai obter exatamente essa curva que está aqui em cima da intensidade relativa do fenômeno da difração com as duas da interferência das duas fendas. Então, é exatamente isso que eu falei aqui. Para uma dada inclinação com relação ao eixo central, a sua intensidade vai ser o produto de um fator que vem da interferência das duplas fendas com um outro fator que vem da difração da fenda. Então, é exatamente o produto. Então, o produto dessas duas expressões me dá exatamente o fenômeno da difração com dupla fenda. Eu juntei os dois fenômenos, tá? Vamos supor que eu queira estudar apenas aquilo que eu vi na aula passada, né? Considerar que apenas eu quero fazer interferência de dupla fenda e a fenda é infinitesimal. Então, eu estou exatamente nesse limite, que o A vai tender a zero. Se o A vai tender a zero, onde está o A? O A está aqui. A é a largura da fenda. Se o A tende a zero, esse alfa tende a zero. Se o alfa tende a zero, seno de alfa sobre alfa tende a 1. Então, é como se eu não tivesse a difração. Foi isso que nós fizemos na aula passada, tá? Exatamente isso. A outra condição, se eu fizer D tendendo a zero, o que é D tendendo a zero? D é a distância entre as fendas. Se eu fizer a distância entre as fendas tender a zero, eu simplesmente vou fazer uma fenda casar com a outra fenda. Eu vou ficar com o caso de uma única fenda. Se eu estou no caso de uma única fenda, então, exatamente, o D tendendo a zero, o beta vai tender a zero. Eu catapultei, eu colapsei uma fenda casando com a outra. Né? Eu tenho só uma fenda. Então, beta vai tender a zero, aqui vai ser zero, cosseno de zero é 1, eu simplesmente desliguei a interferência. Então, eu tenho os dois limites, só da interferência da dupla fenda e um só da difração de uma fenda. No geral, você tem que levar em conta os dois fenômenos ao mesmo tempo, simultaneamente.